Nosso tema hoje é a relação entre os cartórios e a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento de terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. O Código Nacional de Normas vai tratar desse assunto a partir do artigo 132 até o artigo 181. Mas antes disso, outras leis trataram do tema. Já na década de 90, o Brasil definiu quais são os crimes de lavagem de dinheiro e quais as pessoas obrigadas a prestar informações nesse sentido. Nós temos a Lei 9.613, que definiu esses crimes, dispondo ainda sobre as formas de processo e julgamento das pessoas envolvidas. Posteriormente, em 2012, os registros públicos eles foram incluídos como pessoas sujeitas aos mecanismos de controle por meio da Lei 12.683. Foi instituído naquela primeira lei da década de 90 o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Já em 2019, instituiu-se a indisponibilidade de ativos de pessoas envolvidas ou investigadas e acusadas nos crimes de terrorismo, inclusive no que diz respeito ao seu financiamento. Então vamos verificar os principais pontos que o Código de Normas destaca, na verdade, a partir do artigo 137 até o 181. O nosso Código de Normas basicamente vai estabelecer que os cartórios, por meio dos seus responsáveis, devem comunicar ao Conselho, por meio da Unidade de Inteligência Financeira, todas e quaisquer operações suspeitas e que tragam indícios de que esteja havendo lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou a proliferação de armas para destruição em massa. Essas comunicações elas são estabelecidas em lei e foi instituída a chamada política PLD-TFP, que é prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento de terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. Como que funciona essa política? Ela vai levar em conta o porte e o volume da serventia, das operações e das atividades que são feitas. Então, vai ter que haver uma diligência e um cuidado muito grande na qualificação das partes. O responsável pela serventia vai ter que adotar práticas e rotinas para mitigar riscos que possibilitem esse tipo de operação, né? Então, essas operações, elas vão se dividir em comunicações obrigatórias que toda serventia deve prestar e a atenção a operações suspeitas e que também devem ser diligenciadas e informadas à autoridade competente no prazo estabelecido na lei. Então, essa política abrange não só o treinamento do pessoal, dos funcionários, empregados e terceiros que prestem serviços nas serventias, mas também o monitoramento das atividades ali feitas. E, como dito anteriormente, na adoção de práticas para mitigação dos riscos. Então, foi instituída a figura do oficial de cumprimento, que ele pode ser nomeado pelo responsável da serventia em relação a um de seus prepostos. Se não houver essa nomeação, a lei considera que o próprio responsável da serventia, o notário, registrador, tabelião, ou interino ou interventor, é que vai ser considerado o oficial de cumprimento, que deve então prestar as informações à UIF, Unidade de Inteligência Financeira, além de elaborar manuais, rotinas e trazer o treinamento contínuo do seu pessoal. A lei estabelece também
um cadastro de clientes envolvidos, em que as serventias, por meio das suas centrais e bancos de dados, vão elaborar essas listagens, né, esses bancos de dados, assim como um cadastro eletrônico de pessoas expostas politicamente. O que são essas pessoas? São pessoas que ocupam determinados cargos e funções públicas e que a lei dessas prevenções à lavagem de dinheiro, ao financiamento de terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa vai identificar. Então, basicamente, são os ocupantes de cargos na administração pública federal, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Ministério Público, no Banco Central do Brasil e também governadores e secretários de Estado, prefeitos e vereadores e os presidentes de Tribunal de Justiça, ainda que seja da área militar, dos tribunais de contas e dos órgãos da administração pública indireta. Quando se fala em cadastro único de beneficiários finais, o CBF, a lei identifica que esse cadastro vai relacionar a um índice de pessoas naturais que são responsáveis pelas entidades a que se filiam e que, porventura, realizem atos por meio das serventias extrajudiciais, né? E aí, quando o Código Nacional de Normas vai identificar quais são os atos que devem ser comunicados à autoridade competente, ele divide em atos de comunicação obrigatória. Então, se porventura a serventia durante o ano civil não teve nenhum ato sujeito à comunicação, até o dia 31 de janeiro ela deve apenas informar isso, e normalmente as serventias extrajudiciais já deixam um ícone nesse sentido dentro da sua declaração mensal de apuração de atos, mas em outras situações o serventuário ele vai ter que fazer uma análise, porque às vezes ele vai praticar uma operação que vai ter um indício de que aquilo ali pode ser suspeito, né? Então, se ele tiver que fazer uma análise, ele tem o prazo de 60 dias após a prática do ato extrajudicial para chegar a uma conclusão. Uma vez que ele chegou a essa conclusão, ele tem que comunicar em 24 horas. Agora, outros atos que não dependem de análise, ele tem o prazo de 30 dias com a comunicação posterior em 24 horas. E o que a lei indica como possíveis indícios? Depende da qualificação das partes, e isso quando a serventia for informar a autoridade, olha, esse ato praticado indica que pode estar havendo uma suspeita de lavagem de dinheiro, ele tem que preencher uma série de informações, então tem que qualificar as partes, tem que descrever os bens e direitos que estão envolvidos. Ele vai, com relação aos indícios, por exemplo, dizer que aquele é um negócio que não é comum a parte realizar, ou que ela está envolvendo valores muito diferentes dos valores de mercado, ou que ela representa um valor significativo do patrimônio da parte envolvida. Então a lei ela vai listar hipóteses concretas que podem culminar nessa configuração de possível indício, né? E aí a lei estabelece parâmetros de valores, né? Atualmente, basicamente, seriam valores acima de R$100 mil, né? Pagos em espécie perante o notário ou tabelião, ou acima de R$500 mil se for pessoa jurídica, né? E aí o código também indica o que ele entende como natureza em espécie, por exemplo, feita por cédula, feita eventualmente por moeda, e aí ele também identifica, né, que independe do meio em que isso for feito, se for uma transferência bancária, se for por uma ordem de pagamento à vista, até mesmo o Pix, né? E o código pega cada uma das especialidades e ele vai identificando quais os atos daquela atividade que devem merecer uma atenção especial do responsável pela serventia
para informação à autoridade competente. Então, por exemplo, em relação aos notários, o Colégio Notarial do Brasil, né, Conselho Federal, tem um cadastro único de clientes do notariado. Como que é feito esse cadastro? Por meio da base de dados dos próprios notários, né, que podem usar os dados, inclusive, para formar um índice, que é o chamado Índice de Atos Notariais, que vai ser baseado em dados da CENSEC, que é a Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Notas, e também das centrais estaduais, né? Mas podem existir outros dados relevantes que aí o serventuário vai indicar e apor, né, anexar nesse cadastro. E aí o código, após identificar os valores, os tipos de operações, o que é de comunicação obrigatória ou não, e o que cada especialidade deve identificar, ele finaliza informando que as documentações relativas a esse tema devem ser guardadas pelo prazo de 5 anos. Se eventualmente o serventuário fizer uma comunicação de boa-fé, mas que no final das contas não for configurada, né, como lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo, isso não vai levar à sua responsabilidade civil ou penal ou administrativa, e o acesso pelas entidades a bancos de dados foi possibilitada pela lei, no sentido de que as serventias podem acessar, por exemplo, dados da Receita Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, neste caso, para o fim específico de confirmação da autenticidade dos documentos de identificação apresentados. Então, nesses quase 50 artigos, o Código de Normas, ele especifica essa mais uma atividade, né, dos serviços cartorários, e que no sentido de auxiliar a sua função pública, né, um braço a mais que os cartórios prestam, que é muito delicado, muito difícil, mas que é muito importante, né, para a sociedade brasileira e para a sociedade internacional, no sentido de buscar a prevenção a esse tipo de crime. Então, encerramos aqui o nosso tema de hoje. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões. Aguardem o nosso próximo vídeo.